Quando olhamos para a narrativa bíblica, é fácil passar despercebido por certos detalhes. A idade de Jesus na crucificação, 33 anos, costuma ser mencionada como uma simples informação histórica. Mas para quem se aventura no estudo dos símbolos e da numerologia sagrada, nada na vida de um mestre espiritual é por acaso. Cada número, cada data, cada evento carrega camadas de significado oculto, projetadas para transmitir verdades universais. O 33 é, na numerologia, um dos chamados números mestres, junto com o 11 e o 22. Ele não é reduzido a um único dígito porque carrega uma vibração única, enquanto o 11 está associado à visão espiritual e o 22 à capacidade de materializar essa visão no mundo físico. O 33 é considerado o ápice, a fusão da sabedoria espiritual com o amor incondicional. Ele é chamado de número do mestre-professor, ou mestre-curador, pois está ligado a quem dedica sua vida a elevar a consciência de toda a humanidade. E não é exatamente isso que Jesus representou? Sua missão foi inteiramente voltada ao despertar das pessoas para o reino de Deus, não como um lugar distante, mas como uma realidade interna, já presente no coração de cada um. Ele não acumulou riquezas, não buscou poder político, não fundou templos de pedra. Ao contrário, sua vida foi um serviço constante, curando os enfermos, consolando os aflitos e ensinando com parábolas profundas que falavam diretamente à alma. Quando iniciamos a análise de sua trajetória, percebemos que sua vida pública começou por volta dos 30 anos, após o batismo por João no Jordão. Esse número por si só já é significativo. O 3, repetido, representa a trindade, a harmonia e a completude espiritual. Entre o início de sua missão e a crucificação, temos aproximadamente 3 anos de intensa atividade, período curto, mas com impacto eterno. Chegar aos 33 anos, então, simboliza a conclusão de um ciclo sagrado. É como se toda a sua vida, até aquele momento, tivesse sido uma preparação para o ato final, o sacrifício consciente. Para o olhar esotérico, esse ato final não foi apenas uma tragédia, mas um portal. Jesus, ao aceitar a crucificação, demonstrou que a morte não é o fim, mas uma passagem. Ele quebrou o medo supremo da humanidade, o medo de deixar de existir, e mostrou, através da ressurreição, que a vida verdadeira é indestrutível. Essa entrega total é o que transforma o 33 em um código espiritual. É o momento em que a alma, plenamente madura, se entrega ao divino sem reservas. O 33 representa o ponto de transição entre viver para si mesmo e viver para o propósito maior. Na jornada de Jesus, esse ponto coincide com o ápice de sua consciência, quando já havia cumprido sua missão terrena e estava pronto para retornar à fonte. Muitos estudiosos de misticismo cristão vão ainda mais fundo e associam o número 33 a um mapa interno do ser humano. Eles afirmam que esse número não foi escolhido pela história ao acaso, mas que está ligado à estrutura do próprio corpo, da mente e do espírito. A coluna vertebral humana, por exemplo, tem 33 vértebras, e é através dela que, simbolicamente, a energia espiritual ascende até o topo da cabeça, onde ocorre a iluminação. Assim, viver até os 33 anos seria, no simbolismo, percorrer todos os degraus da evolução interior até alcançar o ponto mais alto de conexão com Deus. Essa visão muda radicalmente a forma como enxergamos a crucificação. Não foi apenas um assassinato político ou religioso, mas a expressão final de um processo de ascensão que, no nível espiritual, todos nós estamos destinados a viver. Jesus se tornou, nesse sentido, o arquétipo do ser humano que chega ao seu 33 e se entrega por completo ao serviço da verdade, mesmo diante da incompreensão, da injustiça e da dor. E é aqui que o ensinamento se torna pessoal. O seu 33 pode acontecer em qualquer idade. Ele não está ligado à contagem literal de anos, mas ao momento em que você atinge maturidade espiritual suficiente para colocar o propósito acima do ego, o amor acima do medo e a verdade acima da conveniência. No instante em que isso acontece, você atravessa o mesmo portal simbólico que Jesus atravessou. Portanto, o número 33 na vida de Jesus não é apenas um marco histórico. É um lembrete.
gravado na própria narrativa cristã, de que a jornada espiritual tem um clímax, o momento em que estamos prontos para dar tudo de nós, sem reservas, pela luz que carregamos. Foi isso que Jesus fez aos 33. E é isso que somos chamados a fazer quando chega a nossa hora de despertar plenamente. O número 33 é, sem exagero, um dos símbolos mais recorrentes e misteriosos presentes nas tradições espirituais, místicas e até arquitetônicas da humanidade. Ele ultrapassa fronteiras culturais, atravessa séculos e aparece repetidamente em contextos onde o objetivo é sempre o mesmo: representar a elevação, o ápice, o ponto máximo de desenvolvimento da consciência. Na numerologia, o 33 é chamado de número mestre, junto com o 11 e o 22. Mas ele não é um número mestre qualquer. É considerado o mais elevado de todos. Por isso é conhecido como o mestre professor ou o mestre curador. Enquanto o 11 simboliza a visão espiritual e o despertar da intuição, e o 22 representa a capacidade de construir no mundo físico aquilo que foi intuído, o 33 vai além. Ele une sabedoria e ação ao amor incondicional. É o número do serviço altruísta, da entrega completa para o bem coletivo. Essa mesma essência aparece em tradições muito mais antigas que o cristianismo. No hinduísmo, por exemplo, há referências a 33 deidades cósmicas que regem diferentes aspectos do universo. Embora com o tempo a religião tenha expandido e transformado essa contagem, o simbolismo inicial era claro. O 33 representava a totalidade das forças divinas atuando em equilíbrio. No budismo japonês, existe a famosa peregrinação aos 33 templos dedicados a Kannon, a deusa da compaixão. Essa jornada não é apenas física, é uma viagem espiritual, em que o devoto, ao visitar cada templo, se purifica e se aproxima do estado de iluminação. Aqui, novamente, o 33 aparece como um caminho completo, que leva da ignorância ao despertar. Na maçonaria, o número 33 representa o mais alto grau possível dentro do rito escocês antigo e aceito. O 36º grau é reservado àqueles que atingiram não apenas conhecimento profundo, mas também maturidade ética e espiritual. Chegar a esse ponto significa que o iniciado percorreu todos os níveis anteriores, compreendendo a fundo as leis universais e se tornando capaz de aplicá-las com sabedoria. Mesmo na mitologia grega, encontramos eco desse número. Originalmente, o panteão era formado por 33 divindades principais, cada uma governando um aspecto essencial da vida e do cosmos. Esse número refletia a ideia de que a ordem divina era completa e perfeitamente equilibrada. Além disso, há o aspecto astronômico e científico. Alguns estudiosos de misticismo apontam que a órbita do Sol em relação ao sistema solar, o movimento das constelações e até a frequência de certos sons e vibrações sagradas podem ser divididos em padrões relacionados ao 33. Embora muitas dessas interpretações sejam simbólicas, elas reforçam a ideia de que o número está intimamente ligado a um código natural presente na própria estrutura do universo. O 33 também aparece na Bíblia em outros contextos, além da idade de Jesus. Por exemplo, segundo algumas contagens, o nome de Deus, Elohim, aparece 33 vezes no livro de Gênesis, capítulo 1. Para estudiosos da numerologia bíblica, isso reforça a conexão do número com a criação, a ordem e a manifestação divina. Há ainda um ponto fascinante. Em tradições místicas cristãs, fala-se sobre os 32 caminhos da árvore da vida da Cabala, que correspondem às 10 Sefirot e aos 22 caminhos que as conectam. O 36º caminho não é mencionado de forma explícita. Ele é oculto, reservado para aqueles que transcenderam todos os outros. Esse caminho secreto representa a união direta com o divino, sem intermediários. E é exatamente aí que encontramos paralelos com a vida de Jesus, que aos 33 anos teria alcançado esse ponto máximo de união. Quando olhamos para tudo isso, começamos a entender que o 33 não é apenas um número que se repete ao acaso. Ele parece carregar um arquétipo universal. Ele é o símbolo da conclusão de um ciclo evolutivo e do início de uma nova fase de consciência. E é por isso que ele aparece na vida de mestres, em estruturas iniciáticas e em mitos ancestrais.
para indicar que a jornada atingiu o ponto mais alto e está pronta para transcender. Essa presença constante em culturas distintas sugere algo profundo. O 33 é uma espécie de linguagem oculta, um lembrete de que a nossa história como indivíduos e como humanidade é uma escalada. Uma subida que começa na base, no mundo material, no ego e nas ilusões, e passo a passo nos leva até o cume, onde encontramos o sentido real da existência. E talvez seja por isso que Jesus, a figura central do cristianismo, tenha vivido exatamente até essa idade. Sua vida inteira foi um ensinamento codificado, e o 33 é a assinatura espiritual de que sua missão havia atingido a perfeição. Ele não apenas viveu o significado do número, ele o incorporou plenamente, tornando-se a prova viva de que é possível atingir a totalidade e a união com o divino enquanto ainda estamos na Terra. Pouca gente percebe, mas o corpo humano guarda, em sua própria estrutura, um dos maiores segredos espirituais que existem. Esse segredo está na espinha dorsal. E adivinhe? Assim como a idade de Jesus na crucificação, ela possui 33 vértebras. Esse número não é coincidência. Ele é um reflexo físico de um processo espiritual que vem sendo descrito por tradições místicas há milhares de anos. Desde as culturas mais antigas, a coluna vertebral foi vista como uma ponte entre a terra e o céu, um canal pelo qual a energia vital circula. Para os yogis e mestres orientais, essa energia é chamada de Kundalini, uma força adormecida na base da coluna, muitas vezes representada como uma serpente enrolada. Conforme a pessoa desperta espiritualmente, essa energia começa a subir, vértebra por vértebra, passando por centros energéticos chamados chakras, até alcançar o topo da cabeça, onde se conecta ao plano divino. Essa jornada da energia pela coluna foi comparada, em muitas tradições, à escada de Jacó descrita na Bíblia. Jacó sonha com uma escada que liga a terra ao céu, por onde anjos sobem e descem. No simbolismo esotérico, essa escada é a própria coluna humana. Cada vértebra é um degrau, e o topo representa o ponto máximo da consciência, o céu dentro de nós. Na Cabala, a árvore da vida possui 32 caminhos manifestos e um caminho oculto, somando 33. O paralelo com as vértebras não passa despercebido para quem estuda ambos os sistemas. A subida pela árvore é a mesma subida pela coluna, um processo de refinamento da energia, de purificação da mente e de abertura do coração. No cristianismo místico, há interpretações que ligam a crucificação aos 33 graus dessa escada interior. Jesus, ao chegar aos 33 anos, teria completado todos os estágios do despertar humano. A cruz, nesse contexto, é o símbolo do corpo físico, e a elevação de sua consciência até o Pai é representada pela subida dessa energia pela espinha até a coroa. A maçonaria, por sua vez, também guarda um reflexo desse mistério. Seus 33 graus de iniciação representam degraus de ascensão espiritual. O iniciado começa nos graus mais baixos, onde aprende lições sobre moral, disciplina e autoconhecimento, e só após um longo processo de transformação interna chega ao 33º grau, o da plena iluminação. Isso ecoa perfeitamente a jornada da energia vital, subindo pela coluna, grau por grau, até alcançar o ponto supremo. Até mesmo na anatomia e na ciência, encontramos detalhes curiosos. As 33 vértebras estão distribuídas da seguinte forma: 7 cervicais, 12 torácicas, 5 lombares, 5 sacrais fundidas e 4 coxígeas também fundidas. Esse arranjo lembra sistemas simbólicos antigos. O 7, ligado aos centros superiores e espirituais. O 12, as forças cósmicas, meses do ano, signos do zodíaco. O 5, a humanidade, 5 sentidos, 5 dedos. E o 4, a base material, 4 elementos. É como se a própria arquitetura do nosso corpo fosse um manual vivo de espiritualidade. E há ainda tradições que associam essa subida energética à transfiguração ou ressurreição interior. Quando a energia chega ao topo da coluna e ativa a glândula pineal, muitas vezes chamada de olho espiritual ou olho que tudo vê, ocorre uma mudança radical na percepção. A pessoa experimenta estados de consciência expandidos, sente profunda união com o todo e entende intuitivamente verdades
que antes pareciam mistérios inalcançáveis. Se olharmos por esse prisma, a trajetória de Jesus até os 33 anos ganha outra camada de sentido. Não é apenas a história de um mestre que pregou o amor e foi crucificado. É também o mapa simbólico de um processo que cada um de nós pode viver, subir nossa própria escada interna até o ponto máximo de conexão com a fonte divina. Nesse contexto, chegar ao 33 não significa apenas alcançar maturidade física ou intelectual, mas atingir um estado vibracional no qual a consciência está completamente desperta. É o ponto onde o medo desaparece, a separação se dissolve e a vida passa a ser vivida em profunda sintonia com a verdade universal. Assim, a espinha dorsal e suas 33 vértebras não são apenas estruturas biológicas. Elas são, literalmente, o alicerce da ascensão espiritual, a ponte viva entre o humano e o divino. E talvez esse seja o motivo pelo qual o número 33, seja nos ossos do corpo, nos graus da maçonaria ou na idade de Jesus, apareça sempre como o marco final de uma grande jornada de transformação. Se até agora vimos o número 33 espalhado pela história, pelas tradições espirituais e até pela anatomia humana, neste ponto a questão deixa de ser apenas intelectual. O que significa, de fato, viver o 33? Como esse código pode se tornar uma bússola para a nossa própria jornada interior? O 33, como vimos, é o símbolo do ponto máximo de evolução de um ciclo. Ele não é apenas um número, é um estado de consciência. Representa a união perfeita entre a sabedoria espiritual e o amor incondicional. Chegar ao 33 não é sobre idade cronológica, mas sobre maturidade da alma. É quando deixamos de viver movidos pelo medo, pela vaidade ou pelo instinto de sobrevivência e passamos a agir guiados por um propósito maior, com compaixão e clareza. As tradições esotéricas descrevem esse processo como uma viagem do herói interior. Começa no mundo comum, onde vivemos presos às preocupações diárias, aos desejos e às ilusões do ego. Então algo nos chama, uma crise, um questionamento profundo, uma experiência espiritual que nos tira da zona de conforto. É nesse momento que a energia da subida se acende. Passo a passo, ou vértebra a vértebra, subimos a escada interna, enfrentando nossos medos, curando nossas feridas e transformando nossa forma de ver o mundo. O código 33 é, nesse sentido, como uma chave mestra que nos lembra que a vida não é apenas sobrevivência, mas um processo de ascensão. Ele está presente nos ensinamentos de Jesus, que resumiu sua missão em 2 mandamentos: amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Esses 2 princípios, quando vividos de forma plena, transformam radicalmente a consciência. No entanto, essa transformação não acontece de forma automática. É preciso disciplina, entrega e coragem. No caminho para o grau 33 interior, somos confrontados com aspectos de nós mesmos que evitamos olhar. Orgulho, inveja, ressentimento, medo, tudo isso vem à tona para ser transmutado. A jornada exige humildade para reconhecer nossas sombras e força para não desistir no meio do caminho. O mais fascinante é que o 33 também carrega o conceito de serviço ao próximo. No grau máximo da evolução espiritual, não buscamos apenas nossa própria iluminação, passamos a viver para auxiliar a iluminação dos outros. Jesus, Buda, Francisco de Assis, Madre Teresa, todos de formas diferentes encarnaram essa ideia. É nesse ponto que a sabedoria e o amor se tornam inseparáveis. Saber muito, mas não servir, é incompleto. Amar muito, mas sem clareza, pode ser cego. No 33, o saber e o amar se equilibram. Alguns estudiosos de misticismo dizem que o código 33 está gravado dentro de cada pessoa como um potencial latente. Podemos passar a vida sem ativá-lo, vivendo apenas nos primeiros degraus da escada. Mas aqueles que respondem ao chamado, seja por meio de uma prática espiritual, de estudos profundos ou de experiências transformadoras, começam a perceber sinais, sincronicidades envolvendo o número 33, encontros aparentemente casuais que abrem novas portas, intuições mais claras, sonhos simbólicos. É como se o universo confirmasse: você está no caminho. E não podemos esquecer que, na jornada interior,
O fim não é realmente um fim, mas um novo começo. Chegar ao 33 não significa que tudo está conquistado, mas que estamos prontos para viver num estado mais elevado de consciência. É como atingir o cume de uma montanha e, de lá de cima, enxergar outras montanhas ainda mais altas no horizonte. Assim, viver o Código 33 é integrar em si mesmo 3 elementos: clareza mental, saber quem somos e qual é o propósito real da nossa vida; pureza emocional, libertar-se de ressentimentos, medos e apegos que bloqueiam a energia vital; serviço compassivo, usar nossas habilidades e dons para o bem coletivo, sem esperar reconhecimento ou recompensa. Quando esses 3 pilares estão firmes, a vida se transforma. Não reagimos mais com desespero diante das dificuldades, porque compreendemos que tudo é parte de um aprendizado. Não buscamos mais a aprovação constante dos outros, porque nosso valor está enraizado no divino. E, acima de tudo, começamos a viver como pontes, conectando o que é humano ao que é eterno. No final, talvez essa seja a mensagem mais profunda escondida na vida de Jesus aos 33 anos. Não se trata apenas de morrer na cruz, mas de transcender os limites do ego, ressuscitando para uma nova consciência. O Código 33 não é um segredo para poucos, é um chamado para todos, um lembrete silencioso de que a escada da ascensão está dentro de nós, esperando para ser subida. O número 33, quando entendido como código espiritual, nos mostra que a vida de Jesus não foi apenas uma história sagrada, mas um mapa para a nossa própria ascensão. Ele nos ensina que o caminho da iluminação exige coragem para enfrentar a dor, sabedoria para compreender o propósito e amor para servir sem esperar nada em troca. Agora que você conhece esse segredo, a pergunta é: qual é o seu 33? Em que ponto da sua jornada você está? Se essa mensagem ressoou com você, curta o vídeo, se inscreva no canal e compartilhe com alguém que precisa ouvir essa verdade.